Economia Viva. Dois especialistas, dois entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia. Ouvintes, muito bom dia. Esta é a Rádio Alfa 89.9. Vamos dar início a mais uma edição do programa Economia Viva. Nos estúdios temos já os convidados residentes, Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro. Hoje vamos falar do Código dos Benefícios Fiscais. Em rigor, o caso recente do empreendimento turístico da Gamboa versus Ilhéu de Santa Maria, para apenas citar este exemplo, que é o mais mediático de todos, por razões que todos conhecemos, primeiramente pelo seu valor simbólico, mas também pelo montante financeiro envolvido. São mais de 250 milhões de dólares. Portanto, esse empreendimento veio impor um debate incontornável, que é o debate relativo aos benefícios fiscais que o Estado tem estado a conceder aos investidores potenciais. Eu quero lembrar aos nossos radioouvintes que o ideal seria que esses incentivos fiscais se traduzissem na realização das necessidades sociais da comunidade envolvente, na criação de riqueza e na própria resiliência e sustentabilidade da máquina pública, coisa que nem sempre tem acontecido. Em casos extremos, ou seja, quando no caso da aplicação do regime de investimento resulta na falência do promotor ou abandono do projeto a meio caminho, que tende a ser o caso desse investimento da Gamboa, do promotor David Show, o Estado e os cabo-verdianos ficam lesados naturalmente, visto que a receita cessante é de recuperação difícil, para não dizer mesmo de recuperação quase que impossível. Vamos começar o debate. Pergunto-vos, começo por si, e Amílcar Monteiro, bom dia. Bom dia. O que é isso de benefícios fiscais? Em que consiste? Que tipos de empresas são potencialmente beneficiárias e até que valores aproximadamente isso vai? São um conjunto de três questões que gostaria que fizéssemos. Bom, na verdade, quando nós estamos a falar de incentivos fiscais, nós estamos a falar, antes de tudo, do regime de investimentos. Portanto, na esfera portanto, dos grandes acordos do comércio, a matéria de investimento é tratada dentro desse capítulo. Portanto, há um conjunto de dispositivos legais a nível internacional que regulam o investimento externo. E no caso de Cabo Verde, desde 2013, tem um diploma, portanto, que reúne todo um conjunto de especificações sobre o investimento externo. Eu prefiro olhar, ver portanto, a questão dos benefícios fiscais sob a perspectiva do regime, porque o regime esclarece um conjunto de outras coisas, enquanto o benefício fiscal é um instrumento mais visível, é o mecanismo mais visível do regime como um todo. Portanto, o Estado, nesse diploma, estabelece um conjunto de áreas prioritárias e, com base no potencial de geração de emprego, potencial económico, potencial de desenvolvimento social, o Estado, portanto, cria um conjunto de benefícios e facilidades. Eu não tenho presente, os valores, mas nós estamos a falar de projetos de elevado impacto social. Me parece que o máximo vai até 50% do valor global. Dos incentivos? Do valor global de investimento. Os incentivos vão até 50%. Por acaso não fui ver exatamente em detalhe na lei, mas nós temos esse regime de incentivos que facilita a realização de investimentos em Cabo Verde. Temos um quadro legal ou institucional formado, onde temos a Agência de Atração de Investimento, que é a Cabo Verde Trade Invest, temos o Ministério de Finanças, temos mesmo as câmaras de comércio e talvez, não estou a ver outras instituições envolvidas, mas todo o conjunto de outras instituições de responsabilidades setoriais, o Ministério do Turismo, o Ministério do Comércio e Indústria, Agricultura, portanto, todas essas entidades fazem parte, digamos assim,
da esfera institucional que trabalha nesse sentido, portanto, de criar essas facilidades para a atração de investimento externo. Portanto, é um regime muito favorável a Cabo Verde. Tem sido, se nós acompanharmos o que foi feito em termos de investimento externo desde a independência, portanto, vemos que há um período onde Cabo Verde praticamente não tinha investimento externo e o regime era fechado, não é? Depois houve abertura do mercado, a atração do investimento externo, e aí começamos a ter uns picos de 2 milhões e 3 milhões de dólares, e por volta nos anos 2000, 99, tivemos um pico de 25 milhões de dólares, e depois a partir daí cresceu, e em 2005, 2006 ultrapassou a fasquia dos 100 mil, e desde dessa época o investimento externo está nessa faixa em torno de 100 mil por ano. Teve um pico de 250 mil e em média tem girado em torno de 100 mil. Com a pandemia caiu para 50 mil, que era um nível que nós tínhamos atingido no início dos anos 2000, e voltou em 2021 aos 100 milhões de dólares por ano. Portanto, essa que é a média dos últimos anos, e o regime mostra que Cabo Verde tem alguma atratividade, senão não estaríamos a falar de montantes tão significativos. Eu não tenho os números para te dar em termos de fasquias, mas nós estamos a falar de investimentos nas áreas prioritárias, investimentos de grande impacto económico e social. Avelino Bonifácio, eu, enquanto investidor potencial nacional ou estrangeiro, para que é que eu preciso desse benefício fiscal? Na verdade, os incentivos visam tornar o país mais competitivo, mais atrativo em termos de investimentos, quer sejam eles investimentos internos ou investimentos externos, para competir com outros destinos que também são concorrentes normalmente com os investimentos. Portanto, nós vivemos num mundo que é cada vez mais global, em que a competitividade se faz à escala global, não é? Então, nós, como temos os custos de fatores bastante mais elevados pela nossa natureza, não temos recursos naturais exploráveis, conhecidos, a mão de obra, o custo da mão de obra é elevado, portanto, todos os fatores, desde energia, água, portanto, os transportes, até o custo do dinheiro, portanto, é elevado. Esses incentivos visam tornar o país um pouco mais competitivo para atrair investimentos, como eu disse, quer sejam eles investimentos nacionais ou estrangeiros. Portanto, é uma política que nós dificilmente poderemos abrir mão dela se queremos continuar a crescer e, com o crescimento, desenvolver, não é? Os incentivos estão classificados normalmente em termos, melhor dizendo, os benefícios, digamos, que são concedidos através dos incentivos estão classificados normalmente em termos em três categorias: os benefícios aos investimentos, os benefícios à internacionalização e os benefícios excepcionais. Os excepcionais são negociados, portanto, consoante o projeto específico apresentado. E em termos de montante da estimativa, digamos, dos custos com os benefícios para o ano 2003, o governo estimou em 12.972.000 contos, ou seja, em praticamente 13 milhões de contos. Portanto, constitui a estimativa que o governo fez de receitas cessante para o ano 2023. E são receitas normalmente que o Estado abre mãos, deixa de receber, particularmente através da Direção-Geral das Contribuições e Impostos, mas também através da Direção-Geral das Alfândegas, ou seja, são impostos sobre o valor acrescentado e os impostos
Portanto, a importação de mercadorias, quer sejam direitos aduaneiros, quer sejam impostos de consumo. Mas está a ver, são duas coisas distintas que nós falamos aqui. Eu fiz referência ao volume de investimento concretizado, enquanto o Avelino mostrou o volume de receita cessante que o Estado portanto, atribui às entidades beneficiárias do regime. Mas repara, o regime de investimentos inclui uma série de incentivos e não se trata somente do investimento externo. Portanto, todo empresário que, por exemplo, tem um hotel e tem um estatuto de investidor turístico beneficia-se do regime, o setor financeiro beneficia-se do regime. Portanto, há um conjunto de áreas, um conjunto de setores que beneficiam do atual regime do investimento. O que acontece no caso de Cabo Verde é que o regime de investimento praticamente beneficia um setor, não é? Na sua grande maioria é o setor do turismo, mais de 70%, 2/3 pelo menos no setor da imobiliária turística, e depois portanto, as empresas beneficiárias estão praticamente concentradas em 2 ilhas, Sal e São Vicente. Portanto, quando nós olhamos para o regime de incentivos, há uma série de questões a serem dialogadas. Essa questão, por exemplo, da concentração em 2 ilhas e em um setor é um indicador de que algo precisa ser visto no regime, porque o mundo é dinâmico, não é? O mundo é dinâmico, as coisas vão acontecendo, mas quando você estabelece um quadro legal, e esse quadro legal não é alterado, é alterado de uma forma pontual. Portanto, você corre o risco do regime não ser estratégico, ou seja, de gerar sim impactos, mas desses impactos não necessariamente serem os ótimos, serem aqueles que o país precisa. A minha pergunta seguinte tem a ver com o seguinte facto: tendo em conta o quadro global de dificuldades em alguns desses grandes empreendimentos no cumprimento daquilo que foi acordado quando do recebimento desses benefícios fiscais, acham que já é a altura de mexermos na lei e há outras formas de dar incentivos que não dessa forma que nos impõe essa dificuldade de recuperação em caso de não cumprimento, de não realização do tal investimento? Pois, aqui nós temos uma situação do que o nosso regime é baseado na promessa de investimento. Ou seja, a partir do momento em que há um investidor interessado em fazer um investimento de porte em Cabo Verde, o Estado estabelece normalmente uma convenção de estabelecimento que cria a oportunidade para a materialização desse investimento. Mas automaticamente é como se o Estado entrasse numa parceria com esse investidor. E não é só um Estado facilitador, porque além do incentivo que o Estado atribui, o Estado também investe em aeroportos, investe em todo um conjunto de infraestrutura, treina mão de obra, portanto cria todo um ecossistema favorável ao investimento. Portanto, e estes parecem não ser contabilizados lá no quadro do tal incentivo ao investimento? Sim, mas já vem sendo, digamos, recomendado ao Estado de Cabo Verde a revisão desse esquema. Portanto, não baseado na promessa de investimento, mas baseado na concretização do investimento. Porque o atual regime, de facto, favorece grandes empresas e cria uma discriminação de facto em relação às empresas cabo-verdianas. É de facto porque as empresas cabo-verdianas que não têm um regime fiscal tão favorável. E nós estamos a falar de empresas que podem ir buscar capital mais barato no mercado europeu para investir no mercado cabo-verdiano, enquanto as empresas nacionais dependem do mercado financeiro cabo-verdiano, que é mais agressivo, para pô-lo de uma maneira mais suave, é mais agressivo na forma como empresta dinheiro. Então, obviamente, nós não estamos no mesmo ambiente competitivo.
Um traz o capital de fora, eu vou buscar o capital aqui dentro e eu não tenho os incentivos, eu não tenho acesso ao mecanismo que os grandes empreendimentos têm. Portanto, cria essa discriminação. É focado num setor, é focado em duas ilhas. Portanto, há muitos elementos portanto, há muitas evidências de que o regime é distorcido e o regime não serve a Cabo Verde como um todo. Obviamente o regime é muito favorável, não é? Vis-a-vis a outros estados, pequenos estados insulares. Cabo Verde está não está lá atrás. Cabo Verde está numa boa posição porque consistentemente Cabo Verde tem conseguido atrair mais de 100 milhões de euros em investimentos anuais. E isso é um valor... para a nossa realidade é um valor significativo, não é? O colega riu, deixa de exprimir. Avelino, considero no seu comentário a seguir o facto, esse aspecto que o Amílcar levantou, ou seja, os investidores estrangeiros já vêm com uma vantagem relativa, ou seja, nos seus países de origem já trazem um incentivo ao investimento externo, chegam aqui e já têm os tais benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Cabo Verde. Sim, de um modo geral, sim. Sobretudo com a explicação que o Amílcar deu de que tem acesso ao financiamento em condições que o nacional normalmente não tem, mas também temos tido situações de investidores estrangeiros ou externos que recorrem às instituições bancárias nacionais para obter financiamento, mesmo tendo outros incentivos especiais, não é? Agora, eu queria voltar atrás um bocadinho, fazer referência de que nós temos um quadro de incentivos que é temos um quadro transversal, ou se quisermos universal de incentivos, que não depende da origem do investidor, do investimento, melhor dizendo, e não do investidor. Portanto, do investimento, de onde o capital vem. Portanto, depende do investimento que é feito em função do setor de atividade ou em função da localização do investimento, não é? Portanto, o investimento é na indústria, por exemplo, independentemente de quem investir numa atividade industrial, tem um conjunto de incentivos. Ou há um conjunto de incentivos que são atribuídos ao investidor do setor do turismo. Portanto, independentemente da origem do capital investido, portanto, quem investir no setor do turismo tem esses incentivos. Agora, há incentivos excepcionais, não é? E que podem ser concedidos, nomeadamente, através da Convenção de Estabelecimentos. A Convenção de Estabelecimentos é um acordo que permite o investidor ou o proponente investidor negociar com o Estado de Cabo Verde condições excepcionais de incentivos, ou seja, incentivos para além daqueles que fazem parte do quadro normal de incentivo que é concedido. Portanto, aí é que o investidor externo, portanto, consegue ter acesso a incentivos muito mais atrativos do que o investidor nacional, porque normalmente ele traz um montante ou traz uma promessa de montante de investimento muito superior, muitas vezes em áreas de negócios de que o investidor nacional não consegue investir, e pode trazer a promessa de trazer um mercado ou exportar para um mercado que o país tem interesse em alcançar. Portanto, tudo isso são argumentos que o investidor ou o proponente investidor pode utilizar para conseguir esses incentivos mais atrativos. Portanto, a questão que o Amílcar levantou e que eu concordo é que faz todo sentido que os incentivos sejam concedidos não em função da promessa de investimentos, mas do investimento e do impacto que efetivamente o investimento feito cause,
portanto, na economia e no social, portanto, no setor social da economia. Portanto, o nosso Código de Benefícios Fiscais permite ao investidor proponente começar a beneficiar antes da concretização e fazendo com que o Estado comece a perder receitas juntamente com mesmo eventual não realização do investimento pelo promotor, o que na minha perspectiva deve ser motivo de análise e alteração digamos, desse quadro de política de incentivos que nós temos neste momento. Portanto, duas coisas. É essa questão do Estado praticamente assumir o risco em paralelo com os grandes investimentos. Portanto, ao Estado conceder incentivos na ótica da concretização do investimento no futuro, o Estado praticamente é praticamente um sócio do investimento. Nós estamos a falar de incentivos a nível das alfândegas, a nível das contribuições e impostos, a nível inclusive da ocupação do terreno, portanto, incentivos da qualificação de mão de obra, da qualificação de mão, mas pode incluir também a isenção do IUP, a isenção da ocupação da orla marítima. Portanto, esse modelo acaba por tornar o sócio, o Estado, um sócio que compartilha o risco. Obviamente, o Estado é uma pessoa... Com a intenção de vir compartilhar também o benefício social, que no entanto pode não ser conseguido. Não ser conseguido. Portanto, aí eu tenho sérias dúvidas se esse é um regime que, portanto, que no fundo eu sinto que o regime afeta a sustentabilidade do Estado, porque quando o Estado prescinde de receita antes da concretização do investimento, o Estado fica numa situação fragilizada, porque o Estado precisa de receitas para formar mão de obra, o Estado precisa de capital e, portanto, o risco do investimento deve ser assumido apenas pelo promotor, porque o Estado já faz um conjunto de outras coisas para criar, portanto, para atrair esse investimento. Me parece, Avelino, que este é bem o exemplo do caso da Gamboa, ou seja, o empreendimento está lá, está inacabado, com riscos de não conclusão. Ainda assim, gostaria que vocês agora considerassem também que o Estado, enfim, toma as suas medidas. Tem uma administração tributária e administração fiscal que devem acompanhar, monitorar e fiscalizar até que ponto o andamento está a corresponder ou não ao calendário de execução da obra. Certo, mas antes de responder a tua questão, que convém a gente quantificar sempre que seja possível. Portanto, a estimativa através do orçamento do Estado para 2023 das receitas cessantes pelos benefícios, portanto, ou seja, quase 13 milhões de contos, corresponde a quase 15% do orçamento do Estado. Portanto, para o ano 2023. É uma percentagem extremamente elevada. Portanto, indo à tua questão, eu penso que sim, há necessidade das instituições estarem em condições de fazerem esse acompanhamento. Mas antes as instituições fazem o acompanhamento em função daquela que é a lei. Portanto, a política que está traçada na lei e que, por seu lado, é sintetizada no Código de Incentivos Fiscais. Portanto, se não houver alteração da política, não houver atualização ou revisão da legislação, as instituições não terão como fazer cessar a concessão dos benefícios, quer os que são transversais em função do setor de atividade onde o investimento é feito, ou os que são negociados através das convenções de estabelecimento, porque a lei concede a esses investidores proponentes esses incentivos. Portanto, a alteração deve começar pela lei, pela política
traduzida na lei e depois a fiscalização e o seu cumprimento. Não, escapou uma ideia que era, de facto, a Convenção de Estabelecimento digamos, dentro do regime, portanto, é um mecanismo excepcional, mas na prática tem sido o mecanismo mais comum utilizado pelo Estado. A outra questão é que pelos grandes investimentos, sim, mas acumula, mesmo fazendo referência portanto, à média dos 100 milhões investidos por ano, são investimentos externos, mas há muito investimento privado que excede, portanto, a 100 milhões e que, no entanto, também usufruem dos benefícios fiscais transversais. 100 milhões realizados? Sim, a realização de investimentos privados ultrapassa os 100 milhões. Agora, média, sim, ultrapassa os 100 milhões. Os 100 milhões são, em média, os investimentos concretizado. Os investimentos externos concretizados. Mas quando, por exemplo, acontece o fórum no SAL e a Cabo Verde Trade anuncia 10 bilhões de contratos, nós estamos a falar do quê? Nós estamos a falar de convenção de estabelecimento. Não necessariamente. Ainda não. O que estarão a falar, bom, não posso falar por eles, mas o que estarão a falar é negócios supostamente que os investidores dizem que têm intenções de fazer, mas ainda muito antes de chegar à fase de convencionar através de acordar através de convenções. Sim, na verdade são leads. Aí não estamos a falar na convenção de estabelecimento de facto, estamos a falar portanto, no estatuto do investidor externo. Numa ideia, em ideias ou intenções de investir, não mais do que isso. Isso teria que ser esclarecido, porque na verdade quem deve monitorar, portanto, a sociedade, nós vivemos numa democracia, portanto, a agência trabalha para o cidadão. Então essa informação tinha que ser clara, porque na verdade há a concretização apenas de 100 milhões, mas vem a Cabo Verde Trade, inclusive na jornada da semana passada, e anuncia bilhões de promessa de investimento. E isso não se tem traduzido na prática. Portanto, os valores nunca ultrapassaram 250 milhões por ano, e foi só uma vez nesse todo esse período. E portanto é estranho como é que o Estado continua a insistir num modelo que já foi recomendado várias vezes pelas entidades internacionais, que é um modelo que amarra o Estado na promessa que o investimento vai ser concretizado e vai ter impactos, e quando na verdade o risco de investimento deve ser apenas do investidor, porque o Estado trata num conjunto de questões. Uma outra questão que eu queria colocar é que o regime vem sendo alterado. De repente Cabo Verde agora tem o CIN, que é o Centro Internacional de Negócios, que é mais um regime de incentivos muito especial, que prevê, por exemplo, no caso da indústria, a indústria de exportação tem condições muito específicas em termos de tributação. O Estado tributa de uma forma muito reduzida para atrair empresas que possam instalar em Cabo Verde e possam transformar e exportar. Portanto, é praticamente uma zona franca. Portanto, é uma lei que vem de uma oportunidade que surgiu com a União Europeia. Estava a questionar o regime fiscal que havia na Madeira, e os empresários da Madeira assinalaram para Cabo Verde que, havendo um regime semelhante, eles estariam interessados em deslocalizar as suas fábricas para Cabo Verde. Imediatamente se preparou um diploma que agora é mais um layer do nosso regime de investimento, que torna toda, a parafernália do quadro legal muito difícil de entender. Que é este tal sim que está a dizer? Sim, é o Centro Internacional de Negócios. Portanto, o Centro Internacional de Negócios parece que é um edifício, não é? É mais um nome que se deu ao regime de incentivos. Portanto, cria toda uma confusão sobre as formas de obter
incentivos e na verdade as empresas da Madeira acabaram por não vir a Cabo Verde porque eles adaptaram a lei lá para corresponder aos critérios da União Europeia e Cabo Verde automaticamente ficou com a lei e sem possibilidade de atrair essas mesmas empresas. Portanto, quando você adapta a lei em função de um determinado tipo de investimento específico e faz um trabalho pontual, você corre o risco de não estar a ser estratégico portanto o número o bolo dos incentivos para dois setores, para um setor e duas ilhas, devia ser um pronúncio de que nós temos de sentar na mesa. Portanto, a Cabo Verde Investimento é uma agência pública e quando o Cabo Verde Investimento traz esses indicadores para a mesa, deveriam ser indicadores comumente, portanto, consensualmente aceites. Portanto, eu, na verdade, eu entendo que o grande indicador aqui é portanto, a entrada de capital estrangeiro, não é? O net, portanto, é o FDI inflow, a entrada de dinheiro vivo para o investimento. E não contratos de promessas de investimento futuro. Aí nós não estamos a falar da mesma coisa, estamos a criar uma situação onde a prazo isso pode afetar a própria sustentabilidade do Estado, porque determinados tipos de empresa não pagam imposto até concretizar o investimento. Mas o que vai acontecer é que, se não concretizar o investimento, o Estado poderá ter mecanismos para reaver esse dinheiro via instituições jurídicas internacionais, mas isso leva o seu tempo. Isso leva o seu tempo, mas abre um espaço para, como há dificuldades em operar em Cabo Verde, em termos logísticos, em termos de decisões de diversos organismos envolvidos, então o investidor sempre pode alegar que a culpa da não realização do investimento é do Estado, porque o Estado não cumpriu com uma determinada questão. Avelino Bonifácio, de qualquer forma, os orçamentos acabam por ser aprovados com essa espécie de vazio, uma vez que, enfim, muitas vezes sequer é preenchido com os tais benefícios, com o retorno do tal investimento, incentivo ao investimento. Qual seria a solução aqui? Eu gostaria que considerasse também que temos outras empresas que têm manifestado outros empreendimentos com grandes dificuldades de concretização. Ok, bom, eu queria ainda fazer referência ao facto de os cerca de 13 milhões de contos de receitas cessantes para 2023 não irão, obviamente, concretizar-se, porque são perspectivas de investimentos que o governo estima que possam acontecer durante o ano de 2023 e, digamos, o conjunto de incentivos que serão concedidos para que esses investimentos se concretizem. Geralmente nunca se concretiza a 100%, mas a renúncia fiscal, de facto, do Estado, acho que tem se situado à volta de 8,5 milhões de contos por ano. O que já é 8 vezes mais do que o Estado atualmente investe na formação do capital humano. Exatamente. E não recaem sobre investimentos que não... Quer dizer, o Estado pode ter encargos com certos investimentos mesmo antes de iniciar. Mas em termos de renúncia fiscal, o Estado não tem nenhuma renúncia fiscal enquanto o projeto não iniciar de facto. Porque ele começa... Seria uma outra abordagem. Sim. Não necessariamente uma outra abordagem, porque como é que o Estado renuncia às receitas? Renuncia quando os materiais de construção, os equipamentos, as matérias-primas são importadas nas alfândegas. Portanto, ou através de não cobrança de direitos aduaneiros, ou de não cobrança de IVA, ou de não cobrança de imposto de consumo especial. Portanto, começa por aí. Ou então, quando a empresa começa a funcionar, devia pagar um imposto e não paga. Portanto, ou eventualmente se existir uma situação de concessão
de exploração de um espaço, por exemplo, uma orla marítima, uma área para implantação da empresa, em que é suposto pagar uma concessão e a empresa tiver isenção da concessão. Aí poderia ser o único caso em que há renúncia fiscal antes do início efetivo do projeto. Daí a razão porque quando nós analisamos a estimativa das receitas cessantes por parte do Orçamento do Estado, nós devemos sempre, num momento posterior, comparar aquilo que foi a estimativa ou a previsão feita pelo Governo com as contas gerais do Estado, que virão posteriormente nos dizer exatamente qual foi a renúncia fiscal que o Estado teve em função dos incentivos que tinha previsto conceder e que, no entanto, não concedeu. O que é que o Estado deve fazer? Na minha perspectiva, é mudar de política. Mudar de política e ter uma política que seja coerente na base de uma visão e de uma estratégia e que não seja uma espécie de piloto à vista. Ou seja, aparece uma determinada intenção de investir, eu vou-me ajustando, que não é, no caso de Cabo Verde, não aconteceu apenas pela via do SIN, mas acontecem todos os anos através dos orçamentos de Estado. Portanto, os orçamentos de Estado alteram todos os anos o código de investimento de incentivos fiscais, concedendo mais ou menos, ou deslocando ou abrangendo outros incentivos a outras áreas ou a outros negócios em concreto. De modo que o próprio código, neste momento, é um código que não se consegue fazer uma leitura porque está completamente alterado com as sucessivas alterações feitas pelos sucessivos orçamentos do Estado, sem que o próprio código tenha sido, digamos, atualizado na sua plenitude. Mas aí é que está, que o regime deve ser estratégico, deve funcionar como uma catapulta para garantir maior rendimento, maior número de empregos, portanto, investimentos sustentáveis, amigos do ambiente, mas, de facto, da forma como as coisas têm acontecido, o Ministro de Finanças tem falado nisso de vez em quando, dizendo que é preferível ter um quadro fiscal único, onde seja mais fácil monitorar. Mas, de facto, o nosso regime não é um quadro fiscal único. Porque nós não temos uma política que tenha como foco, digamos, uma estratégia, uma visão. Enquanto nós não tivermos essa visão e uma estratégia orientada e essa visão deve ser uma visão a mais partilhada, a mais consensualizada possível, porque nós temos ciclos de governação que são no máximo de 5 anos, portanto, e a tendência é nós rompermos sempre que haja alternância política. Portanto, essa visão que deva ser uma visão partilhada, traduzida em política, coerente e em estratégias sustentáveis, nos levariam a isso para deixarmos de ter, digamos, o tal piloto à vista. Ou seja, eu faço desta forma hoje porque tenho intenções, há uma certa perspectiva, mas amanhã a conjuntura de curto prazo altera e eu altero novamente para tentar aproveitar essa alteração. Pois, mas isso coloca o Estado... Desculpa interromper-te, mas isso coloca o Estado praticamente num gesso. O Estado fica impossibilitado de ser flexível na hora de atração de investimento para outras áreas. Por exemplo, a agricultura, o investimento na agricultura, a atração de investimento para a agricultura é fraco. Mesmo os cabo-verdianos não têm muitos incentivos para investir na agricultura, ou áreas muito excepcionais, por exemplo, mineração no fundo do mar. Portanto, há várias áreas que o Estado pode apostar. Mas isso é isso. O regime de investimento não é um fim em si.
parte numa estratégia maior. Certo, mas uma estratégia nunca deve ser ou nunca pode ser uma estratégia que altera todos os anos. Ou é estratégico, é partilhado, não é estratégico. Ou então não é estratégico. Exato. Portanto, nós andamos a falar sempre de estratégico, quando de facto de estratégico temos muito pouco. Portanto, se temos uma estratégia para a agricultura, temos uma estratégia para o turismo, temos uma estratégia para a indústria, temos uma estratégia para o transporte, a nossa política tem que ser estruturante e de facto estratégico, que leve em conta o médio e longo prazo e não a sua alteração anual. Enquanto estivermos a fazer essas alterações anuais, enquanto nós sentirmos necessidade de fazer essas alterações anuais através da lei do Orçamento Geral do Estado, é porque de facto de estratégico não temos em relação à política desses setores. Sim, exatamente. Amílcar, considero também, antes de reagir a intervenção do Avelino Bonifácio, o facto de também as câmaras municipais estarem metidos nisso. Não, com certeza. E não se esqueça também da questão das alfândegas, que é um outro vértice também. Como é que isso se dá? O investimento é feito nos municípios, então há um conjunto de autorizações que os municípios devem conceder. E vão prevendo também a nível do IUP. Sim, do IUP, da ocupação de terreno, até da disponibilização de terreno para a realização do investimento. Mas, basicamente, eu creio que uma das questões que estavas que colocaste há bocado tem a ver com... Mas e quando o investimento falha? E quando o Estado concede todos esses incentivos e o investimento falha? Sim, porque o orçamento já está concebido pensando e tendo em conta isso. Sim, e nós temos muitos casos, não é? Só aqui na praia temos 3 ou 4 casos de grandes investimentos parados, não é? Na Boa Vista temos dezenas, no Sal temos dezenas, não é? São Vicente também já tem o seu quinhão de casos. No Maio, recentemente, tivemos uma grande promessa de investimento, mas pelos vistos não vai andar. Portanto, essas questões, portanto, preocupa-nos que não haja um maior envolvimento, não só das câmaras municipais no debate, mas do setor privado. Portanto, através das câmaras do comércio, pelo menos eu não tenho essa percepção de que o setor privado, através dos seus representantes, estão envolvidos nessa temática e têm, por exemplo, noção do volume da receita cessante que o Estado está a conceder, porque criam-se basicamente 2 universos: aqueles que beneficiam do regime e aqueles que beneficiam de partes do regime, não inteiramente. Portanto, e cria todo um ambiente muito confuso. Eu creio que quando o investimento vai à falência, chama-nos a atenção de que este regime já não serve a Cabo Verde a longo prazo, prejudica-nos, porque a promessa de investimento, quando ela não é concretizada, o Estado já concedeu incentivos. E mais tarde, anos depois, o investimento não se concretiza. Mesmo que o Estado tenha um mecanismo legal, jurídico para recorrer, há sempre forma dessas empresas também alegarem que, na verdade, o investimento não se concretizou porque o Estado não fez a sua parte. Então aí, como é que ficamos? Responde a pergunta, Vitor. Como é que ficamos? Como é que ficamos? Quando o investimento não se concretiza, o Estado pode ter perdido parte das receitas cessantes, mas eu volto a dizer que o essencial dos incentivos fiscais, ou seja, das receitas cessantes, o Estado ainda não terá perdido. O Estado perde quando o investimento é iniciado e não é concluído e na proporção daquilo que é realizado. Portanto, no essencial. Portanto, há exceções, mas no geral o Estado perde receitas quando o investimento é iniciado, mas não é concluído. E temos, por exemplo, na Boa Vista, 3 casos que são gritantes, um dos quais de um investimento feito por um dos maiores grupos que tem investido no setor do turismo aqui em Cabo Verde, o do Resort Grupo, que começou a construção de um hotel de sensivelmente 500, 600 quartos,
numa das maiores e mais belas praias de Cabo Verde e da Ilha da Boa Vista, e está praticamente na fase final de conclusão e de acabamento, e está parado há alguns anos. Portanto, neste caso, sim, o Estado já perdeu bastante. Há mais 2 casos do tipo na Boa Vista. Nós temos situações idênticas aqui na praia. Falamos muito do projeto Guieu, mas esquecemos do projeto Sambala. Portanto, e há situações idênticas espalhadas um pouco portanto, no caso extremo, a infraestrutura física fica, Amílcar. Não, mas a infraestrutura o Estado já perdeu. O Estado já perdeu por essa via da renúncia fiscal em relação aos materiais de construção, aos equipamentos, às matérias-primas, mas o Estado já terá perdido também, em alguns casos, pela qualificação da mão de obra que teve necessidade ou acordou formar previamente, tendo em conta o início da atividade dessa empresa e que já não consegue recuperar, e o Estado perde também porque nessas situações abre-se um litígio que pode levar anos, e toda uma área que possa ser uma área muito atrativa para outros investimentos não conseguem ser realizados porque o litígio não... Amílcar, tens um minuto, rigorosamente, só para terminarmos. O Sambala, eu não sei qual é que é o regime de incentivos que eles beneficiaram, mas o Sambala foi construído mais de 2, não sei se está completo, mas eu fui ao Sambala, o Sambala estava funcional, os quartos estavam a funcionar, a piscina, o bar, estava tudo a funcionar. O investimento faliu. Portanto, olha o prejuízo. Tudo o que foi importado, se teve acesso ao benefício fiscal, o Estado teve renúncia, o investidor foi à falência, o Estado acumulou prejuízo. Toda aquela população da zona de São Francisco tinha oportunidades de trabalho que se esfumaram. O Estado fez uma estrada até São Francisco, até a porta do investimento, asfaltada. Também é prejuízo. Ok, serve para o futuro de investimento nessa região. Mas não é rentabilizada como se... Não é imediatamente rentabilizada. Portanto, essas questões não são debatidas. A Câmara de Comércio não traz essas questões para a mesa. E, ao mesmo tempo, também a Câmara de Comércio não participa na monitorização dos investimentos dos bons. Porque, repare, na questão do investimento externo, há sempre os bons rapazes, os bons investidores, e há os maus investidores. Os maus investidores são aqueles que estão interessados em lavar dinheiro, em esquemas, em corrupção, portanto, em tirar benefício do Estado. Portanto, a máquina pública, quando estabelece esse tipo de incentivo, tem que fazer o background check, verificar quem é que são esses investidores para o Estado saber se aposta ou não. Portanto, a agência de investimento não é uma peça que tem um fim em si. A agência é parte do sistema. Portanto, nós temos o PEDS como digamos, o Plano Nacional de Desenvolvimento, que tem a visão do governo para todos os setores. Portanto, a agência atua como um catalisador. Portanto, deve fomentar o desenvolvimento e o investimento em todas as áreas. Mas quando o investimento, na prática, beneficia um setor e 2 ilhas, tem algo de muito errado. Mas agora, como é que o Estado, como é que vamos romper com este modelo? Para já tínhamos de tomar consciência dos impactos deste modelo. E neste momento não há uma monitorização. Ninguém está a monitorar em detalhe. Portanto, fica o essencial. Né? O essencial do tema que nos propusemos debater hoje, a questão do Código dos Benefícios Fiscais. Amílcar Monteiro e Avelino Bonifácio, muito obrigado pela vossa presença. Amigos ouvintes, foi mais uma edição do programa Economia Viva. Edson, Amílcar, Ivandro Mendonça e Hélio Barros estiveram aqui connosco. José Mário Correia se despede de todos vós. Até a próxima edição deste programa. Assumo do show.
Economia Viva. 2 especialistas, 2 entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia.